I want to welcome everybody to the second presentation of this camp. Quero dar as boas-vindas a todo mundo à segunda apresentação dessa campal. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com oração. Holy God, those of us who are bowed before you, give you thanks. Deus Santo, nós que estamos perante Ti, te damos graças. Thank you for all the privileges and the blessings of being in this movement. Obrigada por todos os privilégios e as bênçãos de estar nesse movimento. Of not only being able to observe correctly what's happening in the world, Não só de observar corretamente o que está acontecendo no mundo, but also to participate in the closing work of the Great Controversy. mas também de participar no trabalho do grande conflito. Wherever our personal experiences, Seja quais forem as nossas experiências, whether we're feeling happy or sad today, quer a gente esteja feliz ou triste hoje, pray that you would give each of us a blessing. eu oro para que dês a cada um de nós uma bênção. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. In yesterday's study, Na apresentação de ontem, try to address a question on methodology, nós abordamos uma pergunta de metodologia, of how we understand dispensational and panoramic views, de como nós entendemos a visão panorâmica e dispensacional, and also how, not only how we understand the beginning of Revelation 17, e também não só como nós entendemos o início de Apocalipse 17, that is to understand what dispensation it is, qual dispensação em que isso se encontra, but we also discussed, or I gave an opinion of why I think the chapter is structured in that fashion. e também porque que eu acho que como está estruturado esse capítulo. So we've been speaking about adultery, as we all know. Nós temos falado de adultério, como já sabemos. Can someone remind us of the two Bible verses that we've been looking at? Vocês poderiam nos relembrar quais foram os dois versos bíblicos que nós estamos olhando? One in the Old and one in the New Testament. Um no Velho e outro no Novo Testamento. Matthew 5. So it's not 18. No. 28. Yeah. Mateus So we'll go with 5, Matthew 28. 5:28. That was 27 and 20. And the Old Testament. E no Velho Testamento? Exodus 20:14. Exodus 20, verse 14. 14. Êxodos 20, verso 14. And hopefully we're all reasonably familiar now about the subtle differences in these two verses. Espero que agora estejamos um pouco mais familiarizados com as diferenças desses versos. So if I put in parentheses here, women Se eu coloco aqui entre parênteses mulher and men, e homens, does that make sense? Tell me if it doesn't make sense to anybody what I've done here. me digam se não fizer sentido para alguém que está aqui. So particularly in the Old Testament, Então, particularmente no Velho Testamento,
we've spoken about the asymmetric relationship between men and women. Nós falamos desse relacionamento assimétrico entre homens e mulheres. We all understand the ugliness and sometimes the brutality of the sexism that's seen in the Old Testament. Nós já entendemos a brutalidade e o sexismo que às vezes se encontra no Antigo Testamento. What I've tried to do in discussing that subject O que eu tentei fazer ao discutir esse assunto is to certainly not justify the abuse that has happened and has been rampant, certamente não é não justificar o abuso que tem acontecido, but to try to explain why this world has a patriarchal model. mas tentar explicar por que que esse mundo tem um modelo patriarcal. And I did that through the study of intergenerational wealth. E eu fiz isso com o estudo de riqueza intergeneracional, Which almost all of us get entangled in. It's very difficult not to. e é um estudo difícil em que quase todos nós nos enredamos. In some ways, we're driven to do that. Algumas vezes a gente é levado a fazer isso. You're all familiar with the term blood is thicker than water. You all know what that means. Eu acho que vocês já sabem esse termo de sangue é mais grosso que água. We could argue that that's a social construct, and others might say it's actually more biological. Nós poderíamos falar de uma construção social e às vezes até dizer que é algo mais biológico, But this model of us focusing on the family unit leads to patriarchy. It's very difficult to avoid it. mas esse modelo que nós temos, ele nos leva para esse modelo familiar e é difícil a gente fugir And disso. the context of that statement is in an agricultural environment or society. E o contexto desse discurso está num ambiente de esse modelo de agricultura. I'm not saying that that's the complete explanation, but that's the explanation that I've given to explain to explain Exodus, chapter 20. Eu não estou dizendo que essa é toda a explicação, mas é a explicação que eu usei para explicar Êxodo capítulo 20. So it looks sexist, it looks ugly because of the way societies run. Então parece sexista e até feio por causa da forma como a sociedade ela é estruturada. And in that setting, I'm suggesting it almost seems inevitable, if not reasonable. E com essa estrutura é quase inevitável. So we're coming to the New Testament, and as you all know, there's going to be a dramatic change. Então nós vamos para o Novo Testamento e como vocês sabem, a gente encontra uma mudança drástica. The world has changed dramatically O mundo mudou dramaticamente from the old to the new. do velho para o novo. I mean, Old Testament and New Testament, of course. Claro que Novo e Velho Testamento. And Israel, as a nation, is about to come to its end. E Israel, como nação, está prestes a chegar ao seu fim. So we're all reasonably familiar with this concept of church and state. Nós estamos razoavelmente familiarizados com esse conceito de igreja e Estado. So the former church-state relationship is about to come to its end, and there's going to be a new church-state relationship. Então, essa relação de igreja e Estado antiga está quase chegando ao seu fim para iniciar uma nova relação de igreja e Estado. Israel goes from a theocracy to essentially just
don't know what to call it, an independent ministry. I guess we'd call it a church that's a very small element of a big nation. Israel vai passar de uma teocracia para talvez um ministério, algo mais relacionado à igreja. And I'm suggesting that's a component of why this change, this different way of viewing adultery can happen. E eu estou sugerindo que essa é uma forma de ver como o adultério acontece. So we've also discussed the context of Matthew 5. Então, nós já falamos do contexto de Mateus 5. So Matthew 5 isn't about people. Mateus 5 não tem que ver com pessoas. The Sermon on the Mount is about, we could call it a church, or you might think of it as institutions, but it's much more of a, I'll stop there. Esse sermão na montanha não tem muito que ver com essa. Tem mais que ver com essa relação de igreja. Nós poderíamos pensar nessa It's forma, not accurate to instituições. say this, but I'll frame it this way. If you think about personal and political, this is at a political level. It's not at a personal level. Isso aqui não seria a nível pessoal, mas seria um pensamento a nível político. So even in these verses, Matthew 5 in the 20s that we're discussing here, Então, até nesses versos, por exemplo, Mateus 5, que nós estamos falando aqui, although it's given at a human level, peer to peer, ainda que seja dado a um nível humano, de ser humano para ser humano, igual para igual, actually speaking about, I call it a church-state relationship. está falando de um relacionamento que eu vou chamar de igreja-estado. These are issues about organization and movement. It's not about two human beings falling out one with another. Mas isso tem que ver com uma organização específica, não dois seres humanos indo um contra o outro, se enfrentando. And for us to make it at an individual level, in this context, a man and a woman whose marriage is broken down, Para a gente trazer isso para um nível individual, por exemplo, o casamento de um homem e mulher que está caindo, what Jesus is doing here is the interplay between this institutional level or political level and the personal. It interchanges back and forth. o que Jesus está fazendo é essa interação entre igreja e Estado, homem e mulher, isso vai intercambiando. But if you read from the beginning of chapter 5, the Sermon on the Mount, you'll see clearly that this is talking about a nation gone wrong, not about a particular man that's doing something terrible to a woman. Se vocês leem isso no capítulo na Sermão da Montanha, isso é algo ruim que aconteceu a uma nação e não necessariamente um homem fazendo algo ruim a uma mulher. So there are two individuals, a man and a woman, husband and wife. Temos dois indivíduos, homem e mulher, esposo e esposa. So I'm just going to put a tick for Exodus that we've addressed that one. But in Matthew, Eu vou colocar aqui um visto para Êxodo, porque nós já falamos sobre isso, mas agora em Mateus, we have a husband and wife. nós temos o esposo e uma esposa. And in verse 28, E no verso 28, we've got the word men in parenthesis here. aqui tem uma palavra homem entre parênteses. And if you use the same logic that was used
to interrogate and to understand the Old Testament model of adultery, E se vocês usarem a mesma lógica que foi usada para interrogar o modelo do Velho Testamento, o adultério, you'll see that now men can be accused, can be blamed, can commit adultery in a way that they couldn't in the past. e agora vocês veem que os homens podem ser culpados de cometer adultério de uma forma que eles não podiam no passado. Remember, in the Old Testament, in the past, if a married man had a relationship with a single woman, whatever crime that was, it was not adultery. Lembre-se que um homem, quando ele era acusado de ter uma relação ilícita com uma mulher no Velho Testamento, seja o que isso fosse, não tem que ver com adultério. So if anybody's got any thoughts on that or any issues with it. Não sei se alguém tem algum pensamento ou algum problema em relação a isso. Gloria? I have a question. So in the Old Testament, we have all those, I guess, step for a woman, committing adultery. Does that still carry to the New Testament? And then about the men is added, or it's addition, right? So Gloria just made a comment, but before I repeat what she said, in the Old Testament, tell me what it looks like there. A Glória tem uma pergunta, mas antes dela falar, eu quero perguntar a ela com o que isso se parece no Velho Testamento. If she has a married woman that has a relationship other than her husband, she commits adultery. So Gloria said a married woman sleeps with another man, and has she committed adultery? Seria uma mulher casada que dorme com um outro homem, e a pergunta é, será que ela cometeu adultério? So has she committed adultery? Então, Anybody será else? que ela cometeu That's the adultério? question. Married woman. É uma pergunta em relação a essa mulher casada, In the Old Testament. no Velho Testamento. Yes. So I'm going to say no. Eu vou dizer que não. It's the man that she slept with that committed the adultery. Foi o homem com quem ela dormiu que cometeu o adultério, She ends up just becoming collateral damage. que é apenas um dano colateral. So if you have a phone, Se você tem um telefone, a car, anything, TV, um carro, uma TV, seja o que for, and that TV is owned by somebody, essa TV, ela pertence a alguém and someone steals the TV, e alguém rouba a TV. who did the crime? Quem cometeu o crime? Because now the TV is in someone else's lounge, Que agora a TV está na sala de outra in pessoa, pleasure, a different owner. está dando Who prazer committed a the um dono crime? diferente. Quem cometeu o crime? The person that stole the TV. A pessoa que roubou a TV. But you'll say, yeah, but the TV wanted to go. E vocês diriam, sim, mas a TV queria ir. Just like if you think about children who are not responsible for their actions, even if they're bad actions, Se vocês pensam em crianças que não são responsáveis pelos seus atos, ainda que sejam atos ruins, that's how we treat minors today. é assim que a gente trata os menores hoje em dia. In the Old Testament, in the old world, because it's not just Israelites that are doing this, everyone's doing this. No mundo antigo, no Velho Testamento, porque não são só os israelitas que estão fazendo isso, todo mundo faz. That married woman is the property of somebody. Aquela mulher casada, ela é propriedade de alguém. So the criminality is leveled at the man that had a relationship with her, not with her. Então, a criminalidade é o fato do homem ter um relacionamento não com ela. It's ugly. É feio.
Not the act that's awful, just the thought processes of how you think about people is awful. Não todo o processo, mas esse pensamento de pessoas fazendo isso é horrível. So there is a change that's going to happen Há uma mudança que vai acontecer when you come to the New Testament. quando a gente vai para o Novo Testamento. These verses aren't going to prove this, Esses versos não vão provar isso, but now the woman is responsible for adultery as much as the man would be. mas agora a mulher é responsável pelo adultério tanto quanto o homem. Any point? Question? Perguntas? Opiniões? So Jesus is talking about men and women, but it's a more political rather than personal. So Josephina said Jesus is speaking about men and women, A Josefine disse que Jesus está falando de homens e mulheres, and my answer to that is no. e a minha resposta a isso é não. Jesus is not speaking about men and women. Não está falando de homens e mulheres. He's speaking about something else, Está falando de uma outra coisa, somebody else. de outra pessoa. And to explain what's going on with those other, I call them people, E para explicar aquilo que está acontecendo com essas outras pessoas, Jesus is going to explain that by using a parable of men and women. Jesus vai explicar isso ao utilizar uma parábola que fala de homens e mulheres. So I've got husband and wife. Então, eu tenho aqui esposo e esposa, marido e mulher. Who is the husband and who is the wife Quem é o esposo e quem é a esposa in this story? nessa história? Remember, it's not a real man and a real woman. Lembre-se que não é um homem e uma mulher real. In this sermon or this discussion that Jesus is having, who's the husband and who's the wife? Nesse sermão aqui que Jesus está fazendo, quem é o esposo e quem é a esposa? If that's too difficult, just tell me who the two parties is, and then we'll work out which one's which. If you're not sure who's husband, who are the two parties at least? Se vocês não souberem quem são essas duas pessoas, Just one pelo second. menos vamos tentar descobrir quem representam. So I'll go with Brendan first. Israel and Rome. Okay, so we've got Israel and Rome. Temos aqui Okay, Israel e so Roma. I'll go with that because I've misled us a bit. I have to add something else on. Vou ter que aceitar essa resposta porque eu desviei um pouquinho o nosso caminho. One second. Who you saying it is? So we've got Israel and Rome. Is okay? Okay. Anyone else? Mais alguém? Okay. So who do you want me to put? Quem você quer que eu coloque? I think the husband is the Jewish leadership and the wife is God. Okay. So you want Israel and God. Você quer Israel e Deus. No, God. I don't think the wife is Roman. I haven't put them in order yet. Isso aqui não está numa God ordem. is enough. So you want Israel and God. Então você quer colocar Israel e Deus. Okay. Israel and God. There's three. Right? Okay. You know what I mean. So as soon as so Brendan just said I knew what he meant because there were three. O Brandon disse que eu sei o que ele quis dizer porque haviam três And that's why I opções. said kind of led you astray, not deliberately. E por isso é que eu disse que eu desviei aqui um pouquinho, mas não foi porque eu quis. Because there's a third person, Porque é aqui uma terceira pessoa. husband and wife, and the person that one of them is sleeping with. Porque temos o esposo e a esposa e a pessoa que um deles vai dormir com.
So I'm going to put the third person is either a man or a woman. We're not sure yet. Então vamos colocar aqui a terceira pessoa ou como homem ou como mulher, não temos a certeza, Because it depends who's committing adultery. porque depende de quem está cometendo o adultério. Okay, so now we've got three people. Are Então we okay to agora, have Rome as the third? agora temos três pessoas. Tudo bem ter Roma como terceira? Okay, so I've got that then. Israel, Rome, and God. Então eu All tenho good? Israel, Roma e Deus. Tudo bem? And somebody said the states. I don't mind using, if you want to use state, I don't mind. Alguém também mencionou o estado, eu não me importo se vocês quiserem dizer dessa forma. So, as Jesus is speaking, who is the husband? À medida que Jesus está falando, quem é esse esposo? Israel. Okay, so I've got Rome and Israel, two people. Eu tenho Roma e Israel, duas pessoas. So if well, go with Gloria. If the husband is Rome, who's the wife, Então, se o esposo é Roma, quem é a esposa? and who's the naughty person? Well, the other person. Quem é outra pessoa? Who is it? Israel. I'll go with Gloria first. I've got Primeiro a Rome, Glória, Israel, and temos Roma, who's Israel you? e The third person. You've only got one. You've only got one person, one option left. só tem mais uma opção. So God is the bad one in this. Então, Deus seria a pessoa ruim aqui. É isso? Molly, Israel. the husband is Israel. Nós temos The então wife aqui is outra que é o esposo sendo Israel e a esposa? oh. I'll swap that round then. So Ok, então eu vou that's trocar God. isso. The Aqui wife vou is colocar Israel, o esposo Deus e a and the third esposa person Israel. is Rome. E a terceira pessoa como Roma. Okay, so we'll just go to the verse. Então vamos I para know o people are verso. going to give their opinion. So we're in Matthew 5:28. Mateus 5:28. Remember, this is the parable is speaking about real life to explain a spiritual phenomena. Lembre-se que a parábola está falando de um cenário de vida real para explicar um fenômeno espiritual. I think that's how parables work. Eu acho que é assim que funcionam as parábolas. In verse 28, Molly, No verso 28, Molly, who's the bad person? quem é a pessoa ruim? In verse 28. No verso 28. No, we can't go to the spiritual. We have to go to the literal. Não pode ir para o espiritual, tem que ir para o literal. So I'll read the verse. For I Eu say vou ler unto o you verso. that whosoever looketh on the woman to lust after her hath committed adultery with her already. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la cometeu adultério com ela em seu coração. So we'll paraphrase. Vamos parafrasear. If a man looks at a woman, Se um homem olhar para uma mulher, no, I'm going to paraphrase it even more. The man is committing adultery with the woman. vou parafrasear ainda mais. O homem está cometendo adultério com uma mulher. Do you agree that's what verse 28 says? Vocês concordam que é isso que diz o verso 28? Who's the bad person? Quem é a pessoa ruim? God isn't in the verse. Deus não está aqui no verso. You've only got a man and a woman in the verse. We have to keep it literal. Mantenha isso literal. No verso só está homem e mulher. So Molly says the man is the bad person in the verse. O Molly diz que o homem é a pessoa ruim no verso. Everybody agree with Molly? Todo mundo concorda com o Everybody Molly? agrees. Todo mundo concorda. So if we said the husband is God, Se nós dissermos que o esposo é Deus, so Jesus is saying at the spiritual level, God is a bad person.
Jesus estaria dizendo que, ao nível espiritual, Deus é uma pessoa ruim. So if you look at the context of the whole of the chapter, the Sermon on the Mount, you think that's what that Jesus' point is, that he's saying God is a really bad person. Se vocês olham para o Sermão na Montanha, vocês acham que Jesus está dizendo, ai, Deus realmente é uma pessoa muito ruim. So it's probably unlikely that the husband is God. Então, é muito pouco provável que o esposo seja Deus. No sort of thing. Israel? Israel. Okay. So I'll put a hard line here. Então, eu vou colocar aqui uma linha. On the left was the brainstorming, on the right is the answer. Então, do lado esquerdo são as nossas ideias que vamos tendo e do lado direito é a resposta. So Israel is the husband, Então, Israel é o esposo and the wife must now be whom? e a esposa tem que ser quem? Correct? Rome. Okay, so we'll go. Roma. So we've got Rome now. Agora temos Roma. I've taken the line out. We're still brainstorming. And Eu tirei a linha. then who's the third person, John? That would have to be God, yes? A gente ainda está pensando, mas a terceira pessoa então teria que ser Deus? Is that right? Sim. If I've got Israel, Rome, the only person I've got left is God. Tem Israel, Roma e quem sobra aqui é Deus. No, according to this model, Israel and Rome happily married, well, not happily, but they're married, De acordo com esse modelo, Israel e Roma estão casados and God's doing something bad, e Deus está fazendo algo ruim. which is the same the same story that Molly had here. Que é a mesma história que o That Molly option. tinha aqui, com essa opção. What we've got to remember is, O que a gente precisa lembrar é, remember in the Old Testament, lembre-se do Velho Testamento. any man, Qualquer homem, married or single, it doesn't matter, but we'll Casado go ou with the married solteiro. one. casado ou solteiro não importa, mas vamos falar de um casado. Sleeps with a single woman, Dorme com uma mulher solteira. not adultery. Não é adultério. So in the Old Testament, it doesn't tell you the status of the man, but it focuses upon the status of the woman. No Velho Testamento, não fala do status da mulher, mas sim do homem. Ou ao contrário, na verdade. And if we apply, so the same thing happened yesterday, and it wasn't a real thing. Só um probleminha técnico. Okay, let me translate that. So, in the New Testament passage, it doesn't tell you who the man is and who the woman is, if they're married or not. It doesn't mention that. Então, aqui no verso não menciona quem é o homem ou a mulher. But what we do know is that the man is the bad one. Mas o que a gente sabe é que o homem é o mau. Are we okay with that, everybody? Todo mundo bem So- com isso? Let's go to our three people: Israel, Oh. Rome, and God. Vamos para as nossas três pessoas, Israel, Roma e Deus. Okay, so we're going to swap them in a second. So, could God ever be bad? Daqui a pouco a gente vai trocá-los, mas será que Deus poderia ser ruim? We're going to say no. Nós vamos dizer que não. Depends. Depende. Sometimes God is bad. Então, às vezes Deus é ruim. I don't mean someone can get a bad rap. I mean they're actually bad. Não é que alguém esteja tendo apenas um dia ruim, mas é alguém sendo mesmo ruim. No. Obviously, we're talking to a biased group here. If it went outside, you'd say, of course, God's bad. Claro que aqui a gente está falando com um monte de pessoas com ideias já pré-concebidas, mas se a gente saísse daqui, claro que as pessoas diriam que Deus é ruim.
You and God, how bad God is. Who are in a relationship. God wants to win back at the party. Does that make God bad? So God and someone else is in a relationship. God's church and somebody else are in a relationship. So the church and someone else is in a relationship, and God wants to win whom back? Então, a igreja e outra pessoa estão num relacionamento e Deus quer ganhar quem? If God wants to win Israel back, Se Deus quer ganhar Israel de volta, then God and Israel must be in the relationship. então Deus The e legal Israel têm que estar num relacionamento legal. They were, Estiveram. and God wants to win Israel back. E Deus quer ganhar Israel de volta. And your question is God bad to do that? E a sua pergunta é: será que Deus é ruim por fazer isso? No. Não. It made God a super gracious person, forgiving. Faz de Deus uma pessoa bastante misericordiosa, uma pessoa que perdoa. God's partner Parceiro ou parceira de Deus did something wrong, fez algo de errado. and God says, I'll forgive you if you say sorry, I guess, and let's carry on. E Deus diz: eu te perdoo se você pedir desculpa e vamos continuar. Would you think that's bad to do that? Você acha que é ruim fazer isso? The legal option that you have is to put away your partner. A opção legal que você tem é colocar de lado o seu parceiro ou So parceira. maybe the gracious thing to do would be to forgive them and have them back. Mas a coisa misericordiosa a fazer seria perdoar e trazê-los de volta. Is that how you view it or not? Você vê dessa forma ou não? When we have a stone cut out of a mountain, Okay, so we're in Daniel 2, a stone cut out of a mountain. Em Daniel 2, a gente tem a pedra sendo cortada da montanha. Explain that model then. Explique então esse modelo. God breaking up a relationship with one and starting a relationship with another. So Daniel 2, the mountain and the stone, one of them, the mountain does something wrong, and there's a stone, and God says, okay, forget the mountain, we'll go with the stone. Então, Daniel 2, a montanha e a pedra, será que Deus diz: esqueçam a montanha porque fez algo ruim, vamos usar só a So, pedra? what's the legal basis for God to get rid of the mountain? Qual é a base legal de Deus para se livrar da montanha? Doing something wrong. Okay, so they did something wrong, and let's say they committed adultery. Então, fizeram algo de errado e vamos dizer que cometeram adultério. So I had some poetic license, but it is actually true. Eu vou colocar aqui uma licença poética, mas é verdade. Alf? Can anybody hear me? Yes. Can hear you. Não, Okay. Oh, you não. didn't translate the last bit. So, okay, I didn't hear it. Sorry. So, I'm going to suggest Então, eu vou sugerir, before God put away the mountain and got into a relationship with the stone, que antes de Deus colocar de lado a montanha e entrar num relacionamento com a pedra, what isn't in that very simple story, o que está aí nessa história que não é tão simples, basic overview, uma visão geral, is that before getting rid of the mountain, I é can que put it antes that de way, se so that's livrar da helpful. montanha, God pleaded with the mountain.
Não queria colocar dessa forma porque não é muito bom, mas Deus to stop. implorou a montanha para parar. And I would suggest God was more than willing to maintain a relationship with the mountain, but it's the mountain that refused. E eu vou sugerir que Deus sim queria continuar esse relacionamento com a montanha, mas a montanha não quis. And like most human beings, God was lonely and said, I'll find a new partner. E como a maioria dos seres humanos, talvez Deus se sentia sozinho e disse: eu vou achar um novo companheiro, companheira. So I still think God comes out smelling of roses in that story too. Mas ainda assim, eu acho que Deus se sai bem nessa história. Okay. Israel, Roman God. Israel, Roma e Deus. I'll take a question in a second. I'm suggesting God is always good. Eu estou sugerindo que Deus é sempre bom. Israel can sometimes be good, sometimes be bad. Às vezes Israel pode ser bom, outras vezes ruim. And Rome? E Roma? And Rome? E Roma. Okay. Sometimes good, sometimes bad. Rome is not bad. Roma não é ruim, às vezes pode ser ruim, outras vezes boa. Okay. So before we finish that, Brendan. Antes de terminar, Brandon, faça a sua pergunta. God, the wife. Okay, so we're going to finish it. Mas você quer terminar isso? One from Graham, so I'm not sure whether you want to go there or. Okay, so before we do that, then let's plug in the correct answer. Então vamos colocar aqui a resposta certa. So all that was the brainstorming, Tudo isso aqui foi só os nossos pensamentos. and God is good. Deus é bom. In verse 28, is the man good or is the man bad? No verso 28, o homem é mau ou Man's bom? bad. Is the woman good or Mau. bad? A mulher é boa ou má? Let's begin. It doesn't say wife, it says woman. No início não diz esposa, diz mulher. So let's all read verse 28 together. Tell me what she's doing wrong. Vamos ler juntos o verso 28. O que ela fez de errado? Wait there. We're in verse 20. Sorry. Okay. I was trying to avoid the intricacies of what was happening. Eu estava tentando evitar o que estava acontecendo But aqui, I have to now. nesse verso, mas agora eu vou ter que abordar isso. The adultery that's going on here O adultério que está acontecendo aqui isn't physical. não é físico. This woman's just walking down the street, Essa mulher estava apenas caminhando pelas doing ruas. nothing. Não estava fazendo nada. And the man E o homem is just walking down the street, doing nothing, está só caminhando pela rua, também until fazendo he looks at nada, her. até que olha para ela And then he thinks something bad. e pensa algo ruim. And she doesn't even know. E ela nem sabe. So we know that the wife is good. Então nós Sorry, sabemos. I've got Que esposa wife here on the left. Eu In the tenho, context of adultery, but it's a woman in eu in the tenho, verse. eu tenho esposa aqui na esquerda, mas agora no verso a gente sabe que é o contexto de mulher. So that has to be God. Então tem que ser Deus. And in 28, No verso 28, when he's speaking to these men, quando está falando para esses homens, in the context of the whole of the chapter, who is he speaking to? em todo esse contexto do capítulo, está falando para quem? Is he speaking to Romans or Israelites?
Tá falando para israelitas ou romanos? So the husband has Então, to o be esposo Israel tem que ser Israel, contextually. de forma contextual. And therefore, the third person must be Rome. E assim sendo, a terceira pessoa tem que ser Roma. Brendan, you had the question? The story is saying stop looking at Rome, at Israel. That's the warning. So if you read the verse in a sort of a literal fashion, Brendan has said, Então, o Brandon está dizendo, se a gente ler o verso, Israel is needs to stop looking at Rome. Israel tem que parar de olhar para Roma. Yes, Sim, because Israel actually isn't doing anything with Rome, really, in real life. porque na vida real, Israel nem está fazendo nada com Roma. They've not surrendered to Rome and worship Rome. Eles não se entregaram a Roma para adorar Roma. They've just got like a functional relationship with Rome. Só tem um relacionamento funcional com Roma. And they're one of the most problematic people for the Roman Empire. E uma das pessoas mais problemáticas para o Império Romano. And why? Why are they problematic to Rome? Por que elas são In real life? problemáticas para Roma na vida real? Because however nicely Rome treats them, Porque seja qual for a forma que Roma as trata, Israel only gives lip service to Rome. Israel apenas dá serviço de boca They always say, we're really worshippers of the true God, not you pagans. para Roma, porque eles vão dizer: ah, nós somos os que adoram o Deus verdadeiro e não vocês pagãos. I mean, the context of this verses you've just identified, O contexto desses versos a gente acabou de identificar. Israel and Rome aren't sleeping with each other. Israel e Roma não estão dormindo juntos. Israel is just looking. Israel apenas está olhando. Josephine, so talking about what Graham had mentioned before, you're going to take us back to Hosea and Gomer. Você quer nos levar de volta para Oséias? So tell us who Hosea was first, Nos diga primeiro quem era Oséias, a prophet, um profeta, and who was Gomer. e quem era Goma. So Gomer, you tell us, is a prostitute. Você diz que Goma era uma prostituta. Mary Joseph. So Gomer's a prostitute to begin with. Então, para começar, Goma era uma prostituta. Then Hosea marries her, Oséias casou com ela, and then what happens? e o que acontece? This is not my words. Josephine said Gomer plays up after she's married. Dizem que depois de... Aqui está dizendo que Goma, ela comete um erro depois de casada. I'm guessing what that means. But the end result is Hosea forgives her. O resultado final é que ela é perdoada por Oséias. Was that your point, that Hosea forgives her? Esse é seu ponto, que ela é perdoada por Oséias? So if that's the story, which it is, Se essa é a história, que then é I na think it verdade, fits in with what Graham said. então eu acho que encaixa com o que o Graham disse. I didn't hear what you said. The rock, the mountain and the rock is the end result of God came to a point where Yes. So the story about the mountain and the rock. Hosea would try to get Gomer back, and it doesn't work, and he has to marry someone else. That would be the end result.
Então, o resultado final seria Oséias tentando reconquistar a Goma e não conseguindo, então ele fica com outra pessoa. So if someone wants to give me a verse, I'll stick it down there, otherwise we'll move on. Se quiserem, eu coloco aqui o verso, senão a gente vai avançar. So hopefully we're okay with all these parties now. Eu espero que agora a gente esteja bem com isso. And I'm guessing we all realize, which is why it took a fair bit of time to get here, Eu estou presumindo que agora a gente já se deu conta e por isso a gente demorou até chegar a esse ponto. I'm going to go out on a limb. Every Old Testament example, like everyone, Então, todos os exemplos do Velho the Testamento, husband is always God and the wife is always Israel. o esposo é sempre Deus e a esposa é sempre Israel. You just move forward a couple of books, virtually all the New Testament is exactly the same way as well. E se a gente avança alguns capítulos, a gente vê que é a mesma coisa no Novo Testamento. Go to Revelation. Who's the bride that's all pure and white, virgin? Vai para Apocalipse, quem é essa esposa que está vestida de So it's branco, been que é ingrained within pura? us that the wife is Israel and the husband is God. Então já foi embutido em nós que a esposa é Israel e Deus seria o esposo. In the Old Testament, it would say God. In the New, it will say Jesus most of the time. No Velho Testamento a gente diz Deus e no Novo, na maioria das vezes, a gente diz Jesus. And this is the argument that Paul is going to make throughout his writings as well. So John's going to make the argument, and Paul will also. Então, esse é o argumento que, na maioria das vezes, Paulo vai fazer e João vai usar esse All argumento these good também. husbands give themselves to their wives, Todos esses bons esposos que se entregam às suas esposas treat them respectfully, like they are their own body. e as tratam com respeito como se fosse o seu próprio corpo. And that's why this verse trips people up over and over again. E é por isso que esse verso sempre apanha as pessoas vez após vez. Just so that I get it. In the New Testament, you say it's the same as Old Testament most of the time. Or? In the Old Testament, it's the husband is always God and the wife is always Israel. No Velho Testamento, o esposo é sempre Deus e a esposa é sempre Israel. And in the New Testament, I'm saying it's that model is the same. E no Novo Testamento, eu estou dizendo que é o mesmo modelo. There may be another place, but I'm going to venture out and say this is one of the rare, if not the only time that it's flipped the other way around. Então, talvez haja um outro modelo, mas essa é uma das raras vezes que aparece ao contrário. Why would that happen? Why would God flip it this time? Por que que isso iria acontecer? Por que que dessa vez Deus trocou isso? In real life, literally, because this has to be a literal thing that is true, like shepherd and sheep. Na vida real, porque isso tem que ser algo real, como o pastor e uma ovelha. So to explain the relationship between divinity and humanity, Para explicar esse relacionamento da divindade e humanidade, you use the example of shepherd and sheep, você usou o exemplo de pastor e ovelha, not turtles or dogs. não cows. tartarugas ou cães ou vacas. It's because you have to take the characteristics or the personality even of those two beings, the sheep and the human, Mas to é make, porque to make a point. você precisa pegar nas características desses dois seres, a ovelha e o pastor, para você fazer um ponto. So the reason why Israel is now the man is because God is taking some real life characteristics to make a point.
A razão pela qual agora Israel seria esse esposo é porque Deus tem que pegar nessas características de vida real para fazer um ponto. Great. to protect Graham? the people that were living in that time. So Graham says to protect the people that were living at that time. O Graham diz que seria para proteger as pessoas que estavam vivendo naquele tempo. Can you explain a little bit if people don't understand what you mean? Pode explicar para There pessoas was que não always entenderam? already a thought that there would be an uprising from a Jewish person against Rome. And that is a way of speaking about Rome without directly speaking. Okay, so Graham says there's an atmosphere in the world at the time. Então, o Graham diz que há uma atmosfera no mundo naquele tempo. You see it with King Herod, who feels threatened that there's going to be a Jewish king. Por exemplo, com o rei Herodes, com medo por haver um rei judeu. And have you said to protect protect Israel, it's all cloaked in language? Is that what you mean? Protect the new Christian. To protect the new Christians, or he's going to be cloaked. E tinha que haver uma proteção sobre os novos cristãos. If you're gonna show and they see what's happening, they can either stay with what they already Who are the then? Who are you speaking about? the Christians. Okay, so Josephine has said this is about Christians as well. Então, a Josephine também está dizendo que isso tem que ver com cristãos. So we're in Matthew 5. Então, nós estamos em Mateus 5. Who's the target audience? Quem é a audiência-chave? I'll give you multiple choice. Is it Israel or is it the Christians? É Israel ou os cristãos? Qual é o alvo? Christians. Israelis. So Rachel said she thinks at Matthew 5 that Israel has been passed by. Então, aqui estão dizendo que em Mateus 5, Israel já havia sido passada. So do you think all the people that are on the when he's doing this sermon is like about I'd say 100 people, or it's like thousands? Você acha que seriam dezenas de pessoas ou centenas? This is like a kind of a Christian camp meeting. Seria como uma campal cheia de cristãos. Institution, regard the people. It's almost like their last, not last chance, but it's a call. So we know that Israel as an institution is being passed by. Então, nós já sabemos que Israel, como instituição, já foi passada. He's speaking to people, sure, E aqui sim está falando com pessoas. but is he speaking to Christian people or Israelite people? Mas ele está falando com pessoas cristãs ou israelitas? If you ask them for their credentials or their affiliation, their passport, would they say, I'm an Israelite or am I a Christian? Se você pedisse as credenciais, eles iam dizer, eu sou cristão ou israelita? So he's speaking to Israelites, not Romans. Então, Ou está cristão. falando com israelitas, não com romanos e nem com cristãos. I would argue that there aren't even probably Christians around. E eu iria argumentar que talvez nem existem aí cristãos. All the 12 disciples are Jews at this moment. Israelites. Nesse Christian. momento, até os 12 discípulos eram israelitas, não eram judeus. We might draw a line or something and make them Christians. I'm talking about their worldview, their thinking. Talvez você queria colocar numa linha e até dizer que são cristãos, mas eu estou falando do seu pensamento, da sua visão mundial. We know that for sure Sabemos isso com certeza, because in a few chapters, like 19 chapters, porque em alguns capítulos, 19 capítulos, what's Jesus going to say in o que Matthew Deus vai 24? dizer, Jesus, em Mateus 24?
Jerusalem will be destroyed, Jerusalém vai ser destruída, and the disciples say, e os discípulos dizem: God forbid, that's the end of the world. que Deus não deixe isso acontecer, seria o fim do mundo. And look at us, E olhe para nós, 2,000 years later, and we're still going strong. 2000 anos depois e ainda aqui, cheios de força. So you know that they're Jews, Então você sabe que são judeus, Israelites, not Christians. israelitas, não cristãos. Okay, so I want to go back to why is he speaking? Why is it the man? Vamos voltar atrás, porque fala aqui do homem. Um, is this one of the first times where Jesus is challenging everyone's view of how life is going to be, that Israel will defeat Rome, and this is trying to address that and say, stop looking to conquer that other woman? So Brenda said this is the first time that God is God's addressing the underlying belief of Israel. God's speaking to Israel with their current underlying belief to stop looking to Rome. Because that's their whole model is. Então, essa seria a vez em que Deus está falando para Roma para parar de olhar para Israel. So I'm going to suggest Eu vou sugerir Jesus is speaking to Israelites que Jesus estava falando para israelitas, for sure, seguro, and even though he's speaking broadly to all of them, his E ainda- target audience is very specific. ainda que estivesse falando amplamente para todas essas pessoas, o seu alvo é bem específico. If I were to say he's speaking to the movers and shakers, Se eu estivesse dizendo que ele está falando para aqueles que estão sacudindo, the ones that are in charge, ou aqueles que são responsáveis, na verdade, we'd call them the Sanhedrin que poderíamos chamar de sinédrio, or the priests, ou sacerdotes, and they're all men. e são todos homens. It's these bad men São todos esses homens ruins that Jesus is holding responsible for leading Israel astray. são essas pessoas influentes que Jesus está culpando por desviar a Israel. So he's holding the men guilty. Então, ele está dizendo que os homens são os responsáveis, Specifically the leaders. So the leaders are the ones that are getting the blame. especificamente os líderes, são eles que estão sendo culpados. And all the other Israelites are collateral damage, really. E isso seria um dano colateral para os israelitas. So I would suggest that that's why this story is speaking about men. E é por isso que eu iria sugerir que essa história está falando de homens. If those Israelite men, those leaders, had done their job properly, Israel wouldn't have been in this mess. Se esses homens, esses líderes israelitas tivessem feito bem o seu trabalho, Israel não estaria nessa confusão, nessa The bagunça. Sanhedrin had become corrupted, O sinédrio estava corrupto and most of the people were just being used. e a maioria das pessoas estavam sendo usadas. And so when we have Israel as the husband, Então, quando temos Israel como o esposo, someone, I think it was Rachel, spoke about Israel as an institution had been passed by, eu acho que a Rachel mencionou que Israel é uma instituição que já foi passada. and who is that institution? Quem é essa instituição? It's the Sanhedrin. That's the representation of that institution. É o sinédrio, a representação dessa instituição. I'm going to say they're being passed by because they're in an adulterous relationship and they're not willing to change. Eu vou dizer que eles estão sendo passados porque estão num relacionamento de adultério e não querem mudar.
Okay. I'll just take this last question, then we'll close. Última pergunta e encerramos. He's Start not again. really, even though the disciples were on the mount with them, he was, just to reiterate that, he wasn't directly addressing them. He was addressing the Sanhedrin, the leaders, So the rulers. Jesus is not speaking to the disciples. Então, Jesus não está falando para os discípulos. The disciples aren't even part of this issue. They're observers. Os discípulos nem sequer fazem parte disso, estão só observando. They're students, if I can say. São alunos, se eu puder dizer assim. And when he's telling these Israelite leaders what their crimes are, Quando diz a esses líderes israelitas quais são os seus crimes, you can know that Jesus is warning the disciples not to follow in their footsteps. você pode saber que Jesus está dizendo aos discípulos para não seguir os seus passos. So your question? Well, great. Okay, so I want to summarize. Ok, então agora vamos resumir. The Sermon on the Mount is a prophetic story about Israel and God. Sermão na Montanha é uma história profética entre Deus e Israel. To understand what's happened, what's gone wrong in that relationship, Para entender o que aconteceu aí, o que deu errado, between the kingdom on earth and the kingdom in heaven, entre um reino no céu e outro na terra, God is going to explain that through the parable of an adulterous relationship. Deus vai explicar isso através de uma parábola mostrando um relacionamento de adultério. Rome is nowhere spoken of in these verses, Roma não é falado aqui nesses versos, but to have adultery, you need 3 people. mas para ter adultério é preciso haver 3 pessoas. And unlike almost every other model or parable that's given in the Bible, E não como outra parábola ou modelo que é dado pela Bíblia, where Israel or the church is described as the wife and God as the husband, onde é descrito como Israel sendo a esposa e Deus o esposo, this one is flipped around aqui está ao contrário. because Jesus is speaking specifically to the Israelite leadership Porque Jesus está falando especificamente para a liderança israelita and are telling them that this relationship that you're having with Rome e está dizendo esse relacionamento que você está mantendo com Roma, even though you think you're not sleeping with Rome, ainda que você ache que não está dormindo com Roma, you're already in a relationship that is, in the context of these passages, is an adulterous one. você já está num contexto que ainda que não diga diretamente ou que diga And it's leading men, the leaders who are all men that are doing this, and that's why this story is framed as men committing adultery. ainda que não diga diretamente no verso, mas essa história está modelada como esses homens cometendo esse adultério. And so it's not, we haven't spoken about it, I'm not saying it's a big issue, but Rome is now a woman. Ainda não falamos sobre isso, eu não estou dizendo que é um grande problema, mas Roma agora seria a mulher. And that would make sense E isso faria sentido, because the Israelite leaders, they want to, they're attracted to Rome. porque esses líderes israelitas estão atraídos a Whatever Roma. Rome has to offer, they're attracted to that in Seja real o que, life. seja o que for que Roma tem para oferecer, Israel está atraído a They isso want to na be vida like the real. Romans. Querem ser como os romanos. And that's what's being described here. E aqui é o que está sendo descrito. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração.
Holy God, I want to give you praise and thanks. Deus Santo, nós queremos te agradecer e adorar That you would guide, bless, and direct us. por nos guiares, nos abençoares e direcionares. I pray that we would have a clearer understanding of how these relationships work, Oro para que a gente possa ter um entendimento mais claro de como funcionam esses relacionamentos, both in real life, tanto na vida real, what it means for a church to become entangled with the world, o que significa que a igreja ela se mistura com o mundo and what lessons we can learn about human relationships e que lições podemos aprender sobre relacionamentos entre seres between humanos, two people who committed to spend their lives together. entre duas pessoas que se comprometeram a passar o resto da vida juntas. We thank you in Jesus' name Te agradecemos em nome de Jesus, that we can have a clearer understanding of human relationships. que podemos ter esse entendimento claro sobre relacionamentos humanos. Amen. Amém.